Olá, senhoras e senhores, estamos aqui numa questão do IME do ano de 1997, que nos diz o seguinte. No circuito da figura abaixo, as chaves CH1 e CH2, que são essas chavinhas aqui, elas estão abertas. E o amperímetro A indica que existe uma passagem de corrente. O amperímetro A está aqui, tá? Beleza. Aí, olha só o que fala depois. Quando as duas chaves estão fechadas, a indicação do perímetro A não se altera. Então, essa informação é bem importante, tá? E aí a gente tem alguns dados. Aliás, vamos calcular o valor da resistência R2, que eu não sei quanto que vale esse carinha aqui. E, além disso, eu vou ter que calcular a potência dissipada em R2 quando CH1 e CH2 estão fechadas, tá? Legal. E aí o que a gente tem de dados é o seguinte, a gente tem que a bateria 1 tem uma tensão de 12 volts e uma resistência externa de 1, eu vou supor que seja 1 ohm. Bateria E2, 12 volts, resistência externa de 1 também. E a resistência do perímetro é 2 ohms, tá? E R1 é 9, que é esse carinha aqui. Então, a gente tem um perímetro não ideal, tá? Então, vamos redesenhar todo o circuito aqui, ó. O circuito inteiro redesenhado vai ser a nossa fonte de tensão com a resistência interna dela, tá? Então, aqui vai ser 12 volts e aqui vai ser 1 ohm. A gente vai ter uma chave aqui. Aí, depois, a gente vai ter o nosso amperímetro. E como esse nosso amperímetro não é ideal, para a gente transformá-lo num ideal, eu coloco a resistência dele aqui de 2 ohms. E aqui vai ser um perímetro ideal agora, tá? Sem resistência interna, dado que a resistência interna dele eu já tirei. Eu vou ter também uma outra resistência R2, que eu tenho que achar o quanto que ela vale. E eu vou ter aqui uma outra chave, CH2. E aí eu vou ter aqui a nossa fonte de tensão E2, a resistência interna dela, que é de 1 ohm também. E aqui eu vou ter o R1. E foi falado pra gente que o R1 vale 9 ohms, tá? Vou colocar aqui fora, 9 ohms. Perfeito. E aí, num primeiro momento, a gente vai ter esse circuito com as chaves fechadas. E quando esse circuito tem a chave fechada, esse ramo aqui, ó, ele não vai ter passagem de corrente, porque vai ser um ramo aberto. E mesma coisa acontece com esse ramo aqui, ó, não vai ter passagem de corrente. De tal forma que, no primeiro caso, que eu vou chamar aqui primeiro caso, que é quando CH1 e CH2 estão abertas, a gente vai ter que o circuito vai ser simplesmente essa parte aqui, ó, essa malha em azul que eu estou desenhando, tá? Então a gente vai ter a nossa tensão E2, que está aqui. Eu vou ter a minha resistência de 1 ohm, tá? Eu vou ter minha resistência de 9 ohms. Eu vou ter aqui uma resistência de 2 ohms. E aqui eu vou ter um perímetro, tá? Um perímetro A. E é isso. E aí eu consigo calcular agora, aqui é 12 volts, tá? Eu consigo calcular qual vai ser minha corrente medida. Então, eu sei que aqui eu vou ter um ganho de tensão de 12 volts, tá? Eu vou supor que vai passar uma corrente I para todo lugar aqui, ó. Então, eu vou ter uma corrente I para cá, uma corrente I para cá, uma corrente I para cá, que é o sentido convencional da corrente. E eu vou ter quedas de tensões. Aqui vai ser uma queda de 9I, aqui vai ter uma queda de 2I. Nosso perímetro é ideal, então ele é como se fosse um fio, tá? E aí eu vou dar uma volta completa no nosso circuito e somar todos os ganhos de tensões e perdas de tensões e tem que dar zero. Então aqui eu ganhei 12, aí eu perdi, porque eu estou no sentido contrário, 2i, e aqui eu perdi 9i, tá? Então eu tenho aqui 12, que enfim... Ah, faltou aqui, ó. Faltou né, essa queda de tensão aqui, que é de 1i. Então, que é da resistência interna. Então eu tenho aqui 12, tem que ser igual a 2i mais 9i mais 1i, ou seja, 12 tem que ser igual a 12i, logo a nossa corrente é de 1 ampere, tá? A nossa corrente vai ser de 1 ampere, e vai ser a corrente que vai ser indicada pelo amperímetro que está aqui, 1 ampere. E o que eu sei é que quando eu fechar as chaves do circuito, a corrente no perímetro não vai mudar, vai passar 1 ampere também, tá? Então, vamos lá, vamos redesenhar esse circuito aqui, ó. Na hora que eu redesenho esse circuito com as chaves fechadas, basicamente copiar isso aqui, tá? Então, vou colocar aqui essa mesma figura, vou copiar. E aqui eu vou colocar no segundo caso. No segundo caso, eu tenho CH1 e CH2 fechadas, tá? Então, vamos lá. Eu vou focar aqui no nosso segundo caso.
eu vou colar a nossa figura, que está aqui. Eu vou redesenhar, tá? Vou redesenhar colocando a nossa fonte de 12 volts, aqui uma resistência de 1 ohm. A nossa chave está fechada, então é isso que acontece. Aqui eu vou ter 2 ohms, nosso perímetro A. E eu já sei que aqui vai passar uma corrente de 1 ampere. Tá? 1 ampere. Além disso, a gente vai ter o nosso valor de resistência R2, que eu vou escrevê-lo aqui. Cadê aqui? R2, que eu tenho que achar o quanto que vale. Aqui vai estar fechado. E aqui eu vou ter a nossa outra fonte de tensão, a resistência interna de 1 ohm, e aqui uma resistência de 9 ohms. Tá? 9 ohms. É isso. Então, esse é o nosso circuito redesenhado. Vou apagar esse daqui para não ficar tão poluído. Opa. E eu tenho essas informações aqui. Tá? Se eu tenho enfim, 1 ampere descendo aqui, quer dizer que eu vou ter uma tensão de 2 volts aqui. Como o perímetro aqui nesse caso é ideal, eu não vou ter nada. Então, daqui para cá eu tenho 2 volts. Isso quer dizer que eu vou ter Enfim, se eu analisar essa malha fechada aqui, tá? Eu tenho que somar 0 nas tensões. Então, se eu estou perdendo 2 volts nesse resistor aqui do perímetro, eu tenho um ganho de 12 aqui, então quer dizer que eu vou perder 10 volts aqui, tá? 10 volts. Isso quer dizer que está passando uma corrente de 10 amperes aqui. 10 amperes aqui, 10 amperes aqui, tá? E aí, como eu tenho... Enfim, eu tenho essa condição aqui, tá? Agora eu vou ter que entender o que acontece desse outro lado do circuito. Ó. Aqui eu tenho um ganho de 12 volts, tá? E aí se eu fizer esse mesmo caminho, ó, eu ganhei 12, eu vou perder 2 volts aqui, então eu tenho 10. Aí nesses outros dois aqui, eu vou perder 10 volts, tá? E aí como a proporção é de 9 para 1, eu vou ter então 9 volts aqui de perda, 9 volts, e eu vou ter 1 volt aqui de perda, tá? 1 volt. Isso quer dizer que aqui passa uma corrente de 1 ampere. Então 1 ampere aqui, aliás, desculpa, sentido contrário. Passa uma corrente de 1 ampere aqui, e aqui vem uma corrente de 1 ampere. Só que olha que interessante, aqui tá vindo 10 e está descendo 1. Então quer dizer que está vindo 9 para cá, 9 amperes. E como está vindo 1 para cá, quer dizer que passa 10 amperes para cá. Então eu vou ter uma perda de tensão aqui de 10 R2. E aí se eu fizer o caminho fechado, eu tenho aqui ó, 12 volts, perdi um tantinho, perdi 9, perdi 1. Então esse tantinho que eu perdi tem que ser 2 volts. Tá? Então 10 R2 tem que ser 2, ou seja, R2 tem que ser 2 sobre 10, que é 0,2 ohms. Tá? Então a gente encontrou o valor de R2. E aí como eu sei que a corrente que passa por R2 vai ser de 10 amperes, a gente consegue calcular o efeito Joule. A potência dissipada vai ser R² quadrado, ou seja, vai ser 0,2 vezes 10 vezes 10, que é 2 vezes 10, que é 20. Ou seja, a potência dissipada é de 20 watts por efeito Joule no R2, tá bom? Então é uma questão bem bacana, bem simplesinha aí do IME, que está resolvida para vocês. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Enfim, sugiro ver outros vídeos aí de eletrodinâmica. O material teórico está na descrição do vídeo, no link da descrição do vídeo, você pode consultar de forma gratuita. E sugiro que você curta, se inscreva aí, faça, enfim, dessas coisas que o YouTubers pedem para fazer. E até mais.